É isso, galera, estamos aqui de volta. Como vocês sabem, no vídeo anterior eu já vim fazendo um tour com vocês, vindo da onde eu moro atualmente para a região onde eu estou hoje, para mostrar para vocês que é onde eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo eu vim morar aqui, que é a comunidade de Capão Redondo. Eu vim de ônibus no episódio anterior para mostrar para vocês como é que era. Quem não viu já corre lá para ver. Eu desci lá, pra quem tá descendo, pra quem tá indo embora daqui, é no sentido de lá, pega lá naquela estação. Mostrei pra vocês umas casinhas que eu morei aqui atrás. Não chamei o dono da casa pra poder dar oi. Acho que eu tô bem de boa, eu não sou tão simpática assim. E agora eu tô indo sentido... eu comentei, né, foi uma fase bem difícil aqui pra mim. Mas... basicamente é que a maior parte das pessoas que vêm tentar a vida aqui em São Paulo passam. Como eu disse, pela primeira vez na história a gente tem mais pessoas saindo de São Paulo do que entrando. E essa é uma realidade que poucas pessoas contam. Que quem vem tentar a vida, existe muita oportunidade, mas existe muita dificuldade, muito preconceito também. Ai meu Deus. E eu acabei de sair de lá, de onde eu morava, que tá no episódio anterior. Aqui o Ricoy. Esse mercado é velho aqui, então se algum dia você tiver interesse de vir passear por aqui, nunca se sabe, né? Esse mercado aqui é um ponto de referência. Lembrando que eu estou deixando o microfone aéreo para vocês sentirem o mesmo desconforto que eu. Que um dos pontos que eu mais vou bater na tecla aqui nesse canal, cara, a importância do ambiente, para como ela vai influenciar no seu humor, como o ambiente influencia nas suas tomadas de decisões, no seu raciocínio. Uma das coisas que pesava muito pra mim aqui era o ruído, o barulho. Tem muito barulho, não só aqui no Capão, mas em São Paulo como um todo. Acho que as pessoas passam a se acostumar, mas é muito barulhento tudo. Algumas questões de segurança também são pontos que pesam no seu cotidiano. Você passa a tomar decisões por conta da insegurança, iluminação, ventilação. Tem uma série de coisas assim que influenciam. Isso eu tô falando só de ambiente físico, tá? Isso aqui é um negócio de polícia, que é bem conhecido aqui também. Não vou ficar filmando, né? Porque é da polícia, né? Meio complicado. Mas isso eu tô comentando só de coisas físicas, aspectos físicos, né, do ambiente, que eu acho que são coisas que mudanças pequenas podem melhorar muito a nossa vida. Assim, ó, esse cheiro de carro. Mas existem também os aspectos do ambiente enquanto companhia, enquanto atividades, pensamentos, amizades. Tudo isso influencia muito na vida. Que é o ponto que eu vou falar agora. Eu vim andando da onde eu morava ali e eu estou indo para o UNASP. É o internato aqui de São Paulo, da Igreja Adventista. Eu morei em 2 internatos. Morei um em Petrópolis, no Rio de Janeiro, IPAI. Pra quem não conhece, maravilhoso. Eu fui pra lá com 12 anos, trabalhar e estudar. É uma oportunidade incrível pra quem não tem muitas condições, porque você consegue trabalhar para pagar uma parte dos estudos e a outra parte você paga em dinheiro. Tem gente que é industrial ou bolsista integral que pagava tudo trabalhando. Então você sustenta a escola com serviços e você recebe em troco um estudo de qualidade no local para morar. Então eu fui para Petrópolis e fui para o interior de São Paulo aqui, Hortolândia, que tem outro. Na época que eu vim para São Paulo, eu não tinha apoio aqui, né? Então eu fiquei nesse internato no UNASP aqui 3 meses, só no pensionato. Eu vou morrer aqui daqui a pouco.
É muito ruim esses farol que não tem farol de pedestre. Fiquei no internato aqui, pensionato. Eu morei dentro desse internato 3 meses até achar um lugar pra ficar, porque a rede adventista não aceita que você more dentro e estude em outra instituição. Eu estudava fora, numa instituição não religiosa, mas devido ao meu histórico nos outros internatos e trabalho, etc., eles permitiram que eu ficasse aqui até achar um lugar pra eu ficar aqui, que foi por isso que eu acabei achando aqui perto também. Existem outras regiões de São Paulo que também são baratas para viver, outras comunidades. Então tem o Grajaú, Osasco, a famosa ZL, Zona Leste, também você consegue lugares baratos para viver. Que também tem muita gente, quando vem tentar a vida em São Paulo, vão para esses locais. Mas esse ponto de apoio do NASP fez toda a diferença na minha vida. E eu tô indo pra lá mostrar pra vocês, contar um pouco do porquê que foi tão importante. E de como é importante você ter algumas coisas que fazem, que mesmo no momento de dificuldade, continuam fazendo o sentido com o significado da sua vida, o propósito. Eu vou tentar atravessar aqui sem morrer. Esse farol é novo aqui, mas ele é melhor do que lá embaixo. Então, normalmente, pra quem não conhece o Brasil, você para, aperta aqui. Não funciona, mas a gente sempre aperta, esperando que fique verde aqui, ó. Ficou verde, o ônibus continuou passando, mesmo assim, mas tudo bem, não tem problema. A gente sobrevive. Aqui é o Hospital Adventista. Na época que eu morava aqui ele não existia, mas ele cresceu depois. Então virou um ponto de atendimento e tal. Isso aqui tudo já tinha. É bem a chegada do NASP. Eu vim aqui bastante no NASP, então sexta-feira à noite, sábado. Para quem não sabe, a instituição adventista ela é uma instituição adventista religiosa, né? Então eles acreditam em Deus, tem uma série de doutrinas. Eu nasci na igreja adventista, então para mim era muito bom encontrar outras pessoas da mesma fé. Foi um apoio muito importante e que é o que eu sempre falo para quem saiu de casa, para quem está tentando, para quem precisa de encontrar um meio, um ambiente que se sinta bem. É você encontrar pessoas que têm os mesmos princípios. Isso faz muita diferença na vida. Você se fortalece. Cara, sério, tipo, você ficar andando nesse barulho, pra mim é o pior de tudo, assim. Quando eu chegava na faculdade, gastava mais ou menos 1h30 pra chegar na faculdade. Só era caminhada, ônibus. Eu pegava o metrô que eu vim. E pegava o trem também, que a gente não pegou junto ainda, a gente vai pegar outro dia. Eu vou fazer o caminho de chegada na faculdade pra vocês entenderem, porque a minha faculdade ficava numa região bem rica aqui de São Paulo. Vocês vão entender como era impactante pra mim sair daqui, chegar na faculdade e ver essas realidades muito, muito distantes assim. Então, cara, 1h30, quando eu chegava na faculdade, eu já tava com a cabeça zunindo, assim, ó, barulho, gente empurrando. O trem não era fácil, não. Ó, mas o NASP fez muita diferença na minha vida, como eu estava falando. É esse aqui. Aqui funciona a faculdade também, então tem muitas pessoas que vêm morar aqui e fazem faculdade aqui. Então é bem comum. Essa é a entrada. Se vocês pegarem foto de 1800, o NASP já estava aqui e é essa mesma entrada aqui. Tombada essa entrada. E aí a partir do momento que você entra aqui, já é outro ambiente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Aqui já é outro ambiente. Lá em cima é um campo de piquenique. Eu gostava muito de ir para ter um pouco de paz. Lá em cima. Aqui são casas de professores que acabam morando aqui.
E lá em cima tem o culto da mata nos domingos de madrugada, algumas programações especiais também. Eu achava maravilhoso. Aqui você já vai se distanciando um pouco da agitação das coisas. E esse aqui era o momento que eu recarregava bastante as energias. Não só encontrar os amigos, encontrar pessoas que eu gostava, mas também porque começava a ter um pouco mais de silêncio. E tinha a parte da igreja também. Eu não sei se eu consigo entrar lá na igreja agora. Oi, tudo bem? Eu não sou mais da faculdade. Aqui tem que ter autorização para... Você sabe onde que eu consigo? Só um momentinho que a gente já resolve. Claro. Ele falou que tem que ter autorização. Já era de se esperar, logicamente. Autorização para gravar. Então eu vou ver se eu consigo autorização para entrar, para mostrar a vocês aqui dentro como é que é gostoso. E contar um pouco sobre a influência desse ambiente na minha vida, que foi o que... pequeno oásis assim pra mim, tá? Consegui entrar, então tô entrando aqui no NASP e vou mostrar pra vocês. A maior preocupação deles aqui é filmar as pessoas, obviamente, então não pode filmar as pessoas. Mas era aqui que eu me recarregava. Isso é bem raro aqui em São Paulo. Só um ambiente assim para poder proporcionar experiências como essa, que é o que eu falo que recarregam a vida. Aqui eles estão fazendo algumas obras aqui agora. Tem o que eles chamam de Senap aqui, que é um centro de esportes. Eu não vou filmar pra frente porque tem algumas pessoas chegando, para evitar filmar as pessoas mesmo. Mas aqui é o Senap, que era um núcleo de esportes. Na época eu não jogava muito porque eu não tinha energia de vida, mas eu gostava de vir e ver as pessoas jogando e tal. Então aqui era o núcleo de crianças, ensino infantil e etc. Na época que eu morei aqui 3 meses, eu dividia o quarto, no internato junto com as meninas, mas... era bem difícil porque eu saía muito cedo, o café não tinha aberto ainda, então eu tinha que ir por trás da cozinha pegar o que tivesse pronto. Quando eu voltava o almoço já tinha acabado, era bem longe daqui, onde eu estudava, então quando eu voltava o almoço já tinha acabado. E eles faziam marmita. É bem complicado, assim. Eu não sou vegetariana, fiquei quase 6 anos como vegetariana e não continuei. E a alimentação, para quem não sabe, dos adventistas, majoritariamente eles pregam vegetarianismo. Eu acho ótimo, super apoio. Então os internatos também têm uma alimentação vegetariana. Mais uma comida fria numa marmita não era muito bom. Aqui eles sempre tem algum programa diferente, construindo alguma coisa, sempre tem alguma exposição. Aqui era o residencial feminino, que é rosa, que era onde eu morava, morei um tempo aqui também. Mas era ruim exatamente por isso, eu não conseguia acompanhar a dinâmica do internato, aproveitar muito eles aqui. E também eu precisava achar um lugar pra sair logo, porque meio que eu tava de favor, assim. Eles deram muito suporte pra mim. A Arca de Noé ali no fundo tá barato. Mas foi um tempo muito bom de, mesmo morando fora daqui, poder vir pra cá. Então tinha o pessoal da preceptora. Quando eu trabalhei no internato, eu trabalhei como monitora também. Então existem algumas regras que você precisa seguir. Então essa era a entrada. Ali era o restaurante, tá bem ali. Aqui tinha um lago de peixes, eles fecharam. Dá muita manutenção, né? Mas olha pra lá como é que é. Muito grande. Então a gente tem aquela entrada ali que eu mostrei pra vocês, se vocês entenderem um pouco de questão de escala, né? Então vocês vão entender toda a parte de esportes, residencial, casa de professores, aula de esportes ali também, casa de professores. Então a gente tem vários ambientes, é bem grande aqui, muita coisa para conhecer.
Religião foi uma coisa que foi muito importante, assim, na minha vida, desde a minha trajetória de saída de casa. Apesar disso, é uma estátua um pouquinho assustadora. Era assim mesmo que eu me sentia quando eu tava em desespero. Eu acho que a gente se apega a algumas questões de fé. Acho que muita fé mesmo. E aqui eu participava de corais, vinha frequentar a igreja que é ali embaixo, vou mostrar pra vocês, que inclusive eu trabalhei com o arquiteto que fez aqui embaixo. E tem a CART aqui, que é a escola de música. Tive o privilégio também, eu fiz, não aqui, né, mas eu fiz 8 anos de violino, 6 anos de canto, mexi muito com música. Eu acho que foi um dos pontos, assim, principais na minha vida, mesmo eu não sendo um exemplo de música. Eu acho que é um negócio que te desenvolve e te tira um pouco dessa rotina dura, sabe? Que é o que a gente fala dos hobbies, né? A importância dos hobbies no seu ambiente. E aí aqui, como você acaba conhecendo muita gente que também mora aqui dentro, você sempre encontra amigos, pessoas com o mesmo princípio e tal. E muita gente vem de fora pra vir tentar a vida e morar dentro dos internatos adventistas. Tem esse aqui, tem Hortolândia, tem Engenheiro Coelho, tudo interior de São Paulo. Tem esse de Petrópolis, que não tem faculdade. Então alguns é ensino médio, alguns tem faculdade. Tem gente que mora fora e estuda aqui dentro também. Tem várias possibilidades ali, a escola de música. Mas meus pais também se conheceram num internato. Hoje o internato que eles se conheceram não existe mais, que era o lá de Pernambuco, o ENA. Eles se conheceram no internato. Meu pai é mineiro, minha mãe é pernambucana, então naturalmente não seria um encontro muito fácil, mas o internato te proporciona aí alguns encontros inusitados. Tem pessoas de outros países que vêm, é muito comum. Na época que eu estava no internato, morei com canadense, angolanos, etc. Então tem de tudo quanto é lugar. Então é uma troca cultural muito legal. E é um ambiente que te influencia a crescer bastante. As pessoas pensam na religião muito como algo muito fechado, assim. Tem muito preconceito com a religião. Digo de forma geral, né? Crenças. E pelo menos a adventista me fez muito bem. Me fez conhecer pessoas muito boas, ruins também, como tem em todo lugar. Mas olha essa frente da igreja. É linda, né? Então, esse foi um ambiente que foi um divisor de águas na minha vida, eu sempre falo. Essa praça aqui, ó, ela foi desenhada... Aí já começa a entrar um pouco na minha especialização. Eu sou arquiteta, pra quem não sabe. Mas aqui foi um projeto de paisagismo do Benedito Abud. É um paisagista super famoso, maravilhoso. Ele fez essa praça, ficou muito agradável. Mas foi um divisor de águas aqui na minha vida. E foi um ambiente em que eu encontrava pessoas de mesmo princípio, crenças e conseguia recarregar a bateria. Aqui já tem o silêncio. Pra mim era muito importante. Na minha casa eu não tinha a iluminação direito, então aqui eu conseguia vir pegar um solzinho, ouvir os pássaros. Então, e aí aqui você encontrava muitas pessoas de outros lugares, outros estados, outros países. Essa troca cultural faz você abrir também muito a mente para quando a gente não tem condições, né, de viajar. Eu sei que muitas pessoas falam da importância da viagem, mas a realidade é que não são todas as pessoas que têm essa condição de viajar. Mas você buscar lugares em que você encontra pessoas de outros lugares já é um start muito bom para você conhecer outras realidades, outras culturas, formas de outras pessoas viverem, ter paciência de ouvir, contar histórias, ouvir histórias. Acho que isso é muito bom também. E esse foi um ambiente que me ajudou muito a passar por dificuldades, assim.
Ali atrás é o residencial masculino, que antes era azul, eles pintaram de amarelo. Eu vou sentar aqui no gramadinho que eu gostava de sentar, para falar um pouco mais com vocês. Bom, então o meu cantinho aqui pra gente terminar nossa conversa de hoje. Acho que ficaram vídeos muito longos até agora, né? Mas eu precisava para contar um pouco para vocês da minha história de quando eu cheguei aqui em São Paulo. É uma história que é pouco contada. Normalmente as pessoas sempre veem São Paulo como a terra das oportunidades, em que tudo vai dar certo, mas assim, você passa muito perrengue aqui quando você vem. Não posso reclamar porque eu consegui bolsas de estudo, então a minha faculdade, o meu mestrado. Agora eu faço o meu doutorado na Unicamp, também com bolsa. Então, acho que existem sim muitas oportunidades, mas tudo tem seus prós e contras, né? E uma das lições que eu aprendi aqui e que eu gostaria que você também registrasse, que você começasse a perceber no seu ambiente em que você vive, é a influência das coisas. Sobre o seu humor, sobre as suas decisões, sobre as coisas que você pensa. A gente fala muito sobre a saúde mental, né? Eu tive episódios de depressão muito difíceis e também situações muito traumáticas na vida, mas pouco me foi falado sobre o impacto do ambiente, né? Eu me formei em arquitetura e eu acho que por conta disso e de uma série de estudos e questões de saúde que eu gosto muito, eu me aprofundei bastante nessa influência do ambiente. E eu percebo o quanto é negligenciado isso. E às vezes são coisas pequenas. Eu não tô falando, putz, eu vou sair daqui, vou viver, eu preciso viver numa mansão, não sei aonde, não sei com o quê. Não, coisas muito básicas, assim, que é o que eu vou sempre tentar ir trazendo pra vocês aqui nesse canal, algumas dicas de coisas que você pode fazer na sua casa ou que no local que você está procurando para morar. Essa pesquisa do IBGE que mostra que muitas pessoas têm saído de São Paulo, né? Pela primeira vez na história tem mais pessoas saindo de São Paulo do que vindo. A pandemia também, a oportunidade de home office trouxe muitas oportunidades para a gente poder procurar novos locais para a gente viver. E nessa busca eu quero dar algumas dicas para vocês de coisas que vão fazer muita diferença na sua vida e que você às vezes não para pensar na hora de escolher um lugar para viver. Eu quis mostrar tudo isso. Eu ainda moro aqui em São Paulo, moro ali na região de Santo Amaro, que também não é nada grandes coisas. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês a minha casa. Hoje ela tem 33 metros quadrados, então não é também aquelas coisas, mas é um ambiente agradável, vocês vão ver. Mas a gente tá num processo de transição, que é o que eu quero contar de história pra vocês aqui, um processo de transição. A gente tá tentando ir pro interior, de adquirir um terreno, vamos começar a construção agora. Eu quero registrar tudo isso lá pra vocês, aqui no nosso canal. Sobre o processo de construção, o que é importante você escolher na hora de comprar um terreno, comprar um lote. Eu sei que tem muita gente que tem muitos amigos que estão buscando ir para o interior, buscando um lote, então eu vou dar como uma visão profissional o que você precisa ter como arquiteta, mas uma visão pessoal também, de coisas que podem influenciar muito na sua vida mental, na sua saúde mental, decisões, sua forma de pensar e tal, quando você busca um ambiente para poder morar. Então eu vou trazer tudo isso aqui pra vocês e espero que gostem. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, já deixar o like pra poder apoiar. Tem muita coisa legal pra poder trazer pra vocês. E já vai deixando nos comentários quais são as suas dúvidas, o que vocês também querem saber mais, ou se querem saber mais alguma coisa também da minha vida. Eu morei em outros lugares aqui em São Paulo, morei em casas de família ali no Butantã, morei na Chácara Santo Antônio também. Tem alguns pontos ainda da minha vida que me trouxeram muitos aprendizados. Então, se vocês querem saber um pouco mais de mim, um pouco mais da minha vida, ou tem algum tema específico, não deixe de deixar nos comentários também, que eu vou ter muito prazer de começar a trazer também esses conteúdos pra vocês, beleza?